pelo seu convite. Muito obrigada pela Comissão de Direito Condominial do Piauí. E é uma alegria, uma satisfação estar aqui compartilhando este momento com tantas colegas de profissão, tantas amigas qualificadas, né, e tão atuantes no mercado. Então, para mim é uma honra. E só falando um pouquinho sobre mim, eu sou advogada, atuo aqui em Curitiba, no Paraná, e também em Balneário Camboriú, por parceria, né, com a doutora Morgana Chosnal. Tenho em meu quadro de sócios a doutora Eliane Stankiewicz, doutor Márcio Raskorski, e como a gente estava conversando um pouquinho antes, né, para mim falar de direito condominial, falar daquilo que eu ofereço como trabalho, profissão, como dom, talento, é uma alegria, né? Tanto que a gente tem que se enfeitar como se fosse para uma festa, porque é uma festa poder levar esse conhecimento, tá? E falando especificamente do item para o qual eu fui convidado, o que eu quero destacar é que não é um tema novo, apesar de extremamente relevante. O Dr. Márcio Raskorski, né, andando aí por este Brasil, já palestrou diversas vezes sobre o tema e tratando da importância de alguns pilares de sustentação numa gestão de sindicatura, que são diversos e é impossível de a gente esgotar o tema no debate, né? Porque são muitas nuances, muitas peculiaridades que uma gestão de sindicatura tem de tomar atenção. Mas hoje aqui para essa nossa conversa eu quero destacar alguns que não só como um pilar de sustentação, mas eu entendo como essencial, tipo, não tem como abrir mão deles para uma boa gestão de um síndico, de uma sindicatura, né? Dentre eles eu cito o primeiro, que seria o síndico. Todo condomínio precisa, é obrigatório ter um síndico, não é uma questão de querer ou não. Recentemente eu tenho recebido muitas perguntas do tipo, posso contratar o síndico por conta justamente da figura do síndico profissional, né? Então, todo condomínio, por ser uma pessoa jurídica, ele necessita de ter um representante, que é a pessoa do síndico, que poderá ser exercida por pessoa física, jurídica, condômino ou não. É onde entra, né, os conhecidos síndicos profissionais, que, ao meu ver, a melhor nomenclatura seria síndico externo, porque o morador também pode ser um profissional, não impede, né? Aliás, um dos requisitos que estaria inserido nesses pilares de sustentação é a necessidade, a obrigatoriedade de que essa pessoa que se propõe a ser um representante de uma coletividade esteja em constante evolução e aprimoramento, né? E tenha conhecimento de que tenha a intenção de ser um líder e não assumir todas as atribuições. Terão momentos em que as decisões terão de ser tomadas de forma imediata, urgente. Na maioria das vezes é possível ser compartilhada e é necessário que das diversas atribuições ele tenha apoios profissionais, como administrativo, como de prestadora de serviços terceirizadas, jurídico, de bons funcionários dentro do condomínio. E daí aqui eu já estou dando um spoiler sobre os demais itens que nós consideramos como essenciais e pilares de sustentação dentro de um condomínio. Falando do síndico, eu passo para as demais figuras que representam também um condomínio, né? Que seria, alguns condomínios possuem a figura do subsíndico. Não é obrigatório, mas se a convenção prever, né, esse condomínio poderá contar com a figura, que é de suma importância que o subsíndico, a ideia é de que ele só irá atuar quando da falta do síndico. De fato, é assim que acontece na maioria dos condomínios. Exceto esses multipropriedades que às vezes são separados por subcondomínios ou tem muitos blocos e aquele subsíndico acaba representando os interesses daquela pequena parcela da comunidade dentro dessa própria coletividade. Mas tem uma ideia, uma crença limitante de que o subsíndico só precisa saber das coisas quando dá ausência do síndico. Isso não é verdade. É muito importante que ele participe ativamente do dia a dia do condomínio, justamente para quando ele vir atuar, ele está integrado do que está acontecendo e não vir cometer nenhum ato que seja prejudicial a esse coletivo, né?
assim como o conselho, que normalmente é classificado como conselho consultivo e conselho fiscal. Não vou falar aqui o detalhe de cada um, porque senão a gente vai se estender muito no meu debate, né? Mas é muito importante, qual que é a mensagem que eu quero passar? Que sejam pessoas esclarecidas e interessadas em, de fato, participar desta gestão. Não somente serem eleitas e dizer que um dia eu fui síndico, um dia eu fui conselho, um dia eu fui subsíndico. Você tem que participar ativamente. Tá? Outra questão, outro pilar de sustentação, dando continuidade, é a questão dos funcionários. Né? Funcionários e prestadores de serviços. Funcionários orgânicos, que são aqueles com a contratação mão de obra própria, e o prestador de serviço, que poderá ser terceirizado, como uma portaria, como tantos outros serviços que acontecem dentro de um condomínio que são essenciais, né? Eu, particularmente, entendo que algumas funções é essencial que o condomínio tenha mão de obra própria. Defendo também a terceirização para outros, mas, por exemplo, a figura do gestor condominial, do zelador, né? Hoje conhecido mais como gestor condominial. É aquele que vai ficar para as questões operacionais e vai ser o braço direito do condomínio. É muito importante que seja uma figura vinculada e que tenha fidelidade para com este coletivo, né? Mas também, usualmente, tem sido um serviço que, às vezes, é terceirizado considerando o perfil do condomínio. Tem condomínios aí de 1.000, 2.000 unidades que é necessário ter esse apoio da terceirização em tudo. Tá? Outro pilar de sustentação que eu entendo super importante é o apoio administrativo. Alguns estados não têm a cultura ainda de administradora, mas tem a cultura do contador, né? O que, sendo administradora ou contabilidade, eu vejo de suma importância este apoio para a sindicatura, desde que sejam serviços especializados de fato e de que eles tenham essa visão e essa intenção, né? De ajudar, de auxiliar naquilo que lhe compete, sem invadir a profissão, a técnica e a especialidade de outros profissionais, como nós advogados, né? Outro pilar de sustentação, e já caminhando para o final da minha fala e do meu debate, que eu considero muito importante, acho que minhas colegas irão concordar comigo, é a necessidade da atualização, a obrigatoriedade da atualização dos documentos internos de um condomínio e a introdução de outros, né, considerando a evolução que nós temos tido, né, como seres humanos, como espécie, como necessidade em tudo. Então, em todo condomínio pressupõe-se ter, né, tem que ter, né, apesar de eu já ter pego alguns condomínios que não tinham, convenção e regimento interno. Só que esses documentos muitas das vezes são desatualizados ou ainda que sejam atuais no sentido de ser um condomínio novo, recém-entregue, recém-implantado, vem com aquele documento da construtora, que é tipo um básico, um copia e cola, só para cumprir exigências legais da questão da incorporação, né? E não prevê as regras que este coletivo realmente vai precisar para ter uma boa gestão de sindicatura, uma gestão eficaz, né? Então, eu defendo muito a ideia de que esses documentos têm de sempre passar por uma atualização, uma modernização de tempos em tempos, e que não é impossível, como as pessoas vendem, né, por conta do quórum especial relacionado à convenção. Existem metodologias. Outros documentos que eu considero importante serem introduzidos, a doutora Tárcia vai falar sobre isso aqui, é a questão do compliance, né? A questão hoje em dia também da LGPD, da Lei de Proteção de Dados, um planejamento trabalhista bem elaborado, um planejamento de manutenções, a inspeção predial, que já tem legislações em alguns estados também. Então, trabalhar com um preventivo e sempre com o corretivo no sentido de ter modernizado esses documentos no condomínio, tá? E já indo para o final,
E não poderia deixar de falar, obviamente, sobre a importância de assessoria jurídica contínua para um condomínio. Quando eu me refiro à assessoria jurídica contínua, estaria englobando também a questão de assessorar preventivamente, consultivamente e contenciosamente. Então, se o problema vir a acontecer, e vai acontecer, né? Porque tem diversas situações no dia a dia que não tem como fugir, uma situação trabalhista, uma briga de vizinhos, em que às vezes o condomínio tem de intervir como mediador, uma cobrança, requerer uma intervenção junto à construtora, um prestador de serviço, uma notificação, uma rescisão. Então, você precisa de um apoio jurídico especializado para blindar-se enquanto síndico e também blindar este coletivo, né? Proteger. E, obviamente, procurar profissionais que, além de especialistas, de atuar no mercado com ênfase nesta área, sejam profissionais éticos, né? Ajam com hombridade e com valorização. Eu não vou falar muito sobre o assunto, porque também a minha colega aqui, doutora Tatiana, vai falar de forma específica sobre este pilar de sustentação. Então, assim, como eu disse lá no começo, são vários os pilares que englobam uma gestão de sindicatura, né? A área administrativa, jurídica, burocrática, tributária, mas esses eu considero como essenciais. Muito obrigada, doutora Vanessa. Muito obrigada, doutora Vanessa. Eu que agradeço. Foi um prazer tê-la na nossa live. É um assunto realmente muito importante. E para dar continuidade, nós teremos a doutora Maiara. Ao final, eu teço alguns comentários envolvendo tudo, porque a doutora Maiara também vai falar um pouco sobre gestão, como a gestão de condomínio deve se posicionar em período de pandemia. A doutora Maiara é administradora de condomínios há mais de 10 anos, advogada, pós-graduada em gestão de negócios pela FGV de São Paulo e é também professora. Seja muito bem-vinda, doutora Maiara. Doutora Maiara Prado, seja muito bem-vinda e fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada, viu, doutora Érica? Primeiro, é uma honra estar compartilhando a minha tela com mais essas 5 doutoras e realmente elas são referências no mercado condominial. Estamos falando de estados diferentes. Condomínio é maravilhoso falar em condomínio, igual a doutora Vanessa falou, e todos os assuntos se relacionam. Então, estou aqui lisonjeada, principalmente em estar compartilhando isso com vocês, porque falar sozinha, todo mundo acha que sabe um pouquinho de condomínio, mas quando você tem referências do lado, né, você tem que ter mais cuidado para falar, você tem que ter mais propriedade mesmo, porque realmente vocês são referências nos temas que vão abordar. Hoje eu vou falar sobre pandemia em condomínio, e eu vou dividir esse assunto, a minha fala vai ser curta também, porque eu estou ansiosa para ouvir as demais doutoras. Acredito que quem está nos assistindo vai absorver muito conteúdo de qualidade. A pandemia, ela foi realmente um divisor de águas. Os pilares que a doutora Vanessa falou agora nunca foram colocados tanto à prova como no período de pandemia. Então, quem achava que ser síndico era só ser um síndico de boa vontade ou para ajudar no patrimônio coletivo, viu que não é bem assim. Os síndicos que não estavam bem assessorados em quase todas as áreas, contábeis, administrativa, jurídica, se sentiram desesperados. Mais do que nunca, esses profissionais também estão sendo valorizados. Eu lembro que eu, como administradora de condomínio, estava no escritório trabalhando uma semana tranquilamente. De repente, começou os noticiários de pandemia. Em 5 dias, nós nos vimos trabalhando em home office, com todos os condomínios lotados, porque as pessoas saíram dos condomínios comerciais, lojas, ruas e vieram para os residenciais. E no meu ponto aqui, eu sou litoral de São Paulo, tem Santos, a cidade litorânea. Então, aconteceu um fenômeno também que os apartamentos lotaram. As pessoas estavam em home office e queriam passar a quarentena nos apartamentos de praia.
Então, você imagina um síndico que tem 200 unidades, metade vazia, e de dia para a noite o condomínio está lotado. E demais, as pessoas demoraram para entender o time da pandemia. Então, até que ponto eu posso ir para minha casa, mas eu não posso usar a piscina? Aqui na Baixada, quase que a gente sofre um colapso, porque parecia férias, parecia final de ano. E eu não sei se alguma das doutoras passaram por isso. Então, essa minha primeira introdução é que teve todos os setores, foi nacional, foi o mundo inteiro sofreu com a pandemia. Mas o nosso setor condominial, ele sofreu mudanças que eu reputo ser irreversíveis, que foi a notoriedade dos advogados que trabalham na área condominial, a importância de um síndico bem qualificado e a importância das assessorias. Então, eu lembro que nós administramos em São Paulo mais de 400 condomínios e nós estávamos fazendo guias de como lavar a mão, como passar álcool em gel, comprando álcool gel de caminhão para distribuir nos condomínios, porque nós já estávamos prevendo que em um mês não ia ter álcool gel no mercado. Então, vocês imaginam, conversando com as terceirizadas e vendo como é que ia ficar os postos, quem ia trabalhar, quem não ia. Então, é nessas horas que um profissional qualificado faz toda a diferença. O segundo ponto que eu queria abordar era a necessidade de entender o condomínio. Porque se você vai na internet, vai em qualquer site procurar uma resposta pronta, como que o condomínio deve atuar em época de pandemia? Como gestor, como síndico deve atuar em época de pandemia? Esquece, não é assim. Você pode pegar até algumas respostas que te norteiem, mas cada condomínio tem a sua especificidade. Então, exemplo, os condomínios comerciais, eles fecharam, trabalharam parcialmente, reduziram muito a mão de obra, porque sabe aquelas entradas que tinham mais de 4 pessoas atendendo, fazendo o cadastro? Foi reduzida a quase uma, porque não tinha fluxo de pessoas. Em contrapartida, condomínios residenciais aumentaram os postos de limpeza, aumentaram os postos de ronda, porque eles estavam lotados. E limpeza foi caracterizado desde o começo como um serviço essencial. Segurança, portaria. Então, mais do que nunca, os funcionários do condomínio foram enxergados de outra forma. E os moradores também ficaram mais exigentes, porque um apartamento que às vezes você só entrava para dormir, passava poucas horas, você passava o tempo inteiro. Aí começou outro problema, obra em pandemia. Já que eu estou aqui, aquela parede está meio feinha, vamos arrumar. Então, um assunto foi levando ao outro em efeitos cascata. As crianças não poderiam descer para a brinquedoteca, alguns plays ficaram abertos porque era aberta, mas brinquedoteca fechada foi isolada. Aí começou aquele grande dilema, síndico, fecha ou não fecha as áreas comuns? O legislador esquece que 40% da população do Brasil mora em condomínio, então ele faz todas as legislações possíveis e não coloca o condomínio. Então, ficou tudo a cargo de síndico. O artigo 1336 e o 1338 nunca foi tão utilizado na vida. Todo mundo pegava aquele artigo, o síndico precisa fechar, o síndico pode abrir, e foi bastante tenso. Então, o segundo ponto que eu quero deixar para vocês é: conheçam o seu condomínio. Não pegue referência do condomínio ao lado. Mas o condomínio fechou tudo, eu vou fechar também. Depende. Tem academias, vou dar um exemplo de academia, que o condomínio é muito grande. Então, você tem que fechar, porque ali provavelmente vai ser um ponto de propagação do vírus. Tem condomínios que são menores e que, se você consegue agendar de 1h30 em 1h30, as famílias conseguem usar, mantendo uma segurança e uma higienização. E então, você não atrapalha totalmente a saúde mental e a saúde física daqueles condôminos também. Eu tenho outro exemplo, que são condomínios flats, ou kitnets, ou apartamentos muito pequenos. A pessoa já está se vendo ali em menos de 50 metros quadrados, 30 metros quadrados, ela não pode descer nem para tomar um sol. Então, além do cuidado, olha como é complexo e como os pilares que a doutora Vanessa falou, realmente eles precisam ser muito utilizados. Além de todas essas habilidades que o síndico precisa ter, ele precisou na pandemia ser mais humano também. Tem um dos meus síndicos que ele liberou peso, anilha, step da academia para os moradores levar. Fez um protocolo e falou: treina em casa, mas deixa a mente ativa. A gente abriu o Zoom para as crianças dançarem. E assim foi indo. Então, síndico, entenda o seu condomínio.
E o terceiro e último ponto, indo para a minha fala final, porque eu também quero ouvir as minhas outras colegas, fiquem atentos aos decretos e normas da região que está o seu condomínio. Eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo, tá? Nós sempre nos baseamos pelos decretos estaduais de São Paulo. Aí São Paulo colocou várias fases laranja, vermelha, a fase emergencial, não chegou a decretar lockdown, porém, vou dar um exemplo que aconteceu mês passado. São Paulo antecipou 4 feriados ao longo do ano para uma semana. Então, a gente chama de super feriadão. Eu sou aqui de cidade litorânea. A cidade litorânea não aderiu a esse super feriado. Então, na capital era feriado, aqui na cidade não era. Então, você tem que ver essa logística, porque se o funcionário trabalhar em feriado, você paga 100%, tem que ver escala, tem que ver quem vai estar lá cuidando do seu condomínio. E não só isso, como no estado estava em fase vermelha, no litoral estava em lockdown. Então, são situações diferentes e restrições diferentes também. Então, olha como o gestor precisava ser orientado dessa forma. De uma forma muito correta por uma administradora. Todos os meus condomínios têm assessoramento jurídico também, do escritório que o síndico escolher. Então, todo mundo trabalhou junto para tomar as decisões mais assertivas possíveis. E o lockdown, nessa fase das cidades litorâneas, pela primeira vez, o legislador lembrou do condomínio. E em todos os decretos semanais, há mais de 2 meses, que vem uma cláusula específica para condomínio. Os condomínios devem manter as áreas comuns fechadas. Aí os síndicos, ufa, lembraram de mim. Então, agora eu vou tomar uma decisão baseada em uma lei municipal. Mas isso nem sempre é assim. Na verdade, essas são as exceções. Muitas vezes você tem que recorrer para a sua convenção, para o Código Civil, para o decreto estadual. Então, eu quero deixar aqui com a minha fala 3 pontos. A pandemia veio para mostrar que você precisa se qualificar, você precisa buscar conhecimento. Segundo ponto, entenda o seu condomínio antes de tomar qualquer decisão. Não vá por analogia. E última, perceba muito bem as leis e as regras que são da sua cidade e do seu estado. Em qualquer tipo de dúvida, síndico, você não é advogado, você não é administrador, você não é contador, você não é engenheiro. Se cerque de profissionais habilitados. É assim que eu encerro minha fala. Muito obrigada, doutora Maiara. Como sempre, nós já conhecíamos daquelas lives que você lançou, uma série, né? Foram 2 semanas de uma jornada de muito conteúdo, então já conhecíamos e sempre demonstrando bastante conhecimento na área. Muito obrigada. Depois eu teço alguns comentários na sua fala que foram bastante importantes. E agora, para dar continuidade, a doutora Renata, que é de São Luís, atua no Maranhão, e vai falar um pouquinho sobre anulação de assembleia. A doutora Renata já atua na área condominial, é advogada da área condominial, e com bastante propriedade vai falar um pouco desse tema que é bastante importante. Boa noite, doutora Renata, seja muito bem-vinda. Boa noite, doutora Érica. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte aqui dessa live. Agradeço à Comissão de Direito Condominial do Piauí, que é aqui pertinho, né? Sintam-se abraçados os piauienses. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com essas estrelas condominiais, agradecer a presença de todas elas, né, a oportunidade de compartilhar não só esse sentimento, né, do amor pelo direito condominial, mas também o conhecimento que cada uma delas tem e que a gente pode aí conseguir fazer uma troca de experiências e de conhecimento. Queria parabenizar a doutora Vanessa Ponciano e a doutora Maiara Prado pelas apresentações, muito boas, por sinal, e como sempre, né? Foi falado aí das lives da doutora Maiara, que foi, assim, algo espetacular, e espero que a gente possa fazer isso nos outros anos, né? Porque muitas pessoas falaram e gostaram bastante.
Bom, pessoal, estou aqui no meio dessas estrelas e eu espero que a gente possa contribuir um pouco falando sobre a anulação em assembleias condominiais. Como muita gente sabe, existe aquele jargão, né? A Assembleia é soberana. Eu escuto demais isso. A Assembleia é soberana. O que foi decidido na Assembleia precisa prevalecer, precisa ser respeitado e nada pode mudar. Essa verdade não é uma verdade absoluta. É uma verdade relativa. O que significa isso, Renata? Significa que existem preceitos a serem observados, existem normas superiores a serem obedecidas, e caso haja um confronto com essas normas, há uma situação que pode causar a anulação, né, ou a nulidade de um ato. Por exemplo, existe aí a hierarquia de normas. Num condomínio, a Assembleia Condominial é o órgão máximo deliberativo, mas num patamar de força, ela está numa base. Acima dela está o regimento interno e acima está a Convenção Condominial. Isso no âmbito interno. Fora desse âmbito, existem as outras normas de natureza infraconstitucional, constitucional, que devem ser igualmente respeitadas, para que todos aqueles atos praticados numa assembleia possam ser válidos e de aplicação imediata e que não cause nenhum prejuízo ao condomínio ou ao síndico que venha a aplicá-lo. Então, a gente hoje tem dois tipos de assembleia, que é a ordinária e a extraordinária. A assembleia de instalação, que é feita pela construtora, é uma assembleia ordinária, aquela é a assembleia inicial, que dá, assim, a publicidade que o condomínio foi entregue aos moradores. E, por lei, a única assembleia que é obrigatória, digamos assim, é a assembleia ordinária. Ela tem que ter aquelas pautas que estão lá no Código Civil, que a gente trata sobre as eleições, o rateio de cota condominial, a prestação de contas, a previsão orçamentária. Ela tem que ser feita, no mínimo, uma vez por ano. E as assembleias extraordinárias, que podem ser feitas de acordo com a necessidade, elas não são obrigatórias. E aí, o que acontece? Nessas deliberações, quando a gente vai fazer uma assembleia, a gente precisa observar a forma de elaborar, principalmente, e mais importante, o edital de convocação, porque o edital de convocação que vai convidar os condôminos para comparecerem à assembleia e tem que ter lá a pauta que vai ser deliberada, onde vai ser a assembleia, o horário que vai ser a assembleia. Então, o edital de convocação é a nossa primeira observação para que não haja nenhum tipo de anulação. Ou seja, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a anulação, né, a anulabilidade de atos jurídicos praticados. Existe hoje na nossa legislação de uma forma mais simples para se dizer. Quando um ato ele tem algum tipo de erro, algum tipo de fraude, algum tipo de problema que possa ser considerado um negócio jurídico nulo ou anulável, a gente é como se esse ato ele não tivesse vida suficiente para fazer os efeitos daquele ato praticado coexistirem junto com o mundo condominial que ele está sendo aplicado. Então, atualmente, quais são os erros mais frequentes que a gente pode ver nas assembleias que causam esse tipo de anulação de atos nas assembleias condominiais? A convocação, por exemplo, se todos os condôminos não forem convocados, isso daí já pode causar, por exemplo, a anulação de uma assembleia. É muito comum, atualmente, que simplesmente se jogue nos grupos de condomínio a convocação e acham que daquela forma está se dando publicidade. A gente tem que obedecer ali o que diz a convenção. Qual é a forma de convocação, né? Qual é o prazo mínimo para essa convocação? 8 dias, 5 dias, 15 dias? Então, são observações que elas são tão importantes que, caso elas não sejam observadas, cumpridas, ela pode causar anulação daquele ato. Como é feita essa anulação, Renata? Existem duas formas. A anulação judicial, que pode ser declarada a nulidade da Assembleia,
Ou uma outra assembleia pode vir revogar uma decisão anterior que está em desacordo com alguma norma superior, algum ato que esteja em desacordo com a legislação, ou que alguma decisão que foi tomada por meio de coação, medo, imposição. Eu tenho um exemplo de uma assembleia que eu participei e, pasmem, né? Obviamente que é desconfortável quando há um único condômino que tem assim a maioria de votos. Por exemplo, um condômino tinha 40 votos. E aí esse condômino queria votar numa pessoa para ser eleita síndica. E aí o presidente de mesa simplesmente falou: não vou aceitar seus votos. Ou seja, não é porque, né, a pessoa está insatisfeita com o voto daquela pessoa que ela vai simplesmente anular aqueles votos e, né, violar aí o direito de voto daquele condômino. Uma outra coisa comum de se acontecer nas assembleias que podem ocasionar anulação daquele ato parcial ou totalmente por exemplo, você não observar o número, o quórum qualificado, por exemplo, para a primeira chamada e começar a tomar deliberações naquele horário estabelecido para a primeira chamada, ou seja, geralmente, né, a primeira chamada ela tem que estar com um quórum de pelo menos a maioria das frações ideais. E a segunda chamada é que contém aí o quórum simples, com qualquer número de presentes, as deliberações podem acontecer. Um outro exemplo também de situações que podem causar a nulidade é na hora da assembleia, o voto de inadimplentes, ou seja, a gente precisa fazer uma triagem. Essa triagem, ela, obviamente que ninguém vai deixar ninguém em situação vexatória, mas tem que ter um protocolo, um procedimento para como deve acontecer a contabilização desses votos e tirar a votação do inadimplente. O inadimplente, ele pode participar da Assembleia? Não pode? Então, existe aí até uma polêmica até acerca desse assunto, né? Alguns defendem que o Código Civil diz que o condômino inadimplente não poderia nem participar da Assembleia, né? Mas aí já tem outra corrente que entende, né, que aí está havendo aí um prejuízo, né? Fazem aí um contorno com os direitos fundamentais, na eficácia horizontal dos direitos fundamentais no direito privado. Então, existem vários pontos que podem ser apontados na hora da organização de uma assembleia para que não corra um risco futuro, nem para o síndico e nem para os condôminos, porque a aplicação de uma norma que é nula ou que é anulável pode gerar responsabilidades, e isso prejudica toda uma massa condominial. Existem pessoas que não observam quórums especiais na hora de fazer a votação. Ali, na hora da convocação, você precisa ter as pautas específicas, ou seja, as pautas elas devem ser bem claras, bem determinadas. Se for acontecer a votação de taxa extra, tem que estar lá bem especificado. Se for qualquer deliberação, ela precisa estar bem clara para não haver nenhuma dúvida do que vai ser deliberado. Não pode haver deliberação em pautas de assuntos gerais. Pasmem, eu queria dividir isso com vocês. Na semana passada, uma síndica me procurou, me mostrando uma ata de assembleia. Foi a ata assim, mais errada, eu posso dizer assim, que eu já li, né? Desde assim, o primeiro assunto até o último. Eles, para vocês terem noção, eles fazendo a alteração da convenção de condomínio numa pauta de assuntos gerais, né? Então, assim, você vê que é um absurdo. E existem advogados, inclusive, que fazem parte do corpo diretivo. Daí a importância da gente falar que o advogado condominialista é aquele especializado na área, ou seja, o colega que é de outra área não pode aventurar-se levando o condomínio a ter certos prejuízos. Procurações. As procurações são instrumentos de representação do condômino. Aquela convenção, ela estabelece que aquela procuração precisa ter firma reconhecida ou não. A lei não obriga que a firma seja reconhecida, mas ela diz que o terceiro com quem a gente tratar pode sim
solicitar que a firma seja reconhecida. Tem algumas convenções que limitam o número de unidades que um só procurador pode representar. Você não pode limitar que o proprietário, né, vote o número de unidades que ele tem, mas pode haver um dispositivo limitando o número de procuradores. Cada procurador só pode apresentar tantas procurações. Existem dispositivos também... dispositivos, desculpe, eu me atrapalhei aqui. Existem também outras situações em que a gente pode observar para que não venha a haver nenhum tipo de problema, como, por exemplo, a escolha de presidente e secretário de mesa. Isso é lá no início da Assembleia. Pasmem, existem assembleias que não há esse tipo de escolha e simplesmente o síndico assina no final. Não é obrigatório haver o registro da ata, mas o registro dela dá publicidade, né? E a ata de eleição, por exemplo, ela precisa ser registrada justamente até porque os bancos solicitam. Após a finalização da Assembleia, quando aquela ata vai ser registrada, você não pode inserir naquele conteúdo assunto diverso do que foi tratado, você não pode colocar ou retirar informações, você não pode colocar informações enganosas, você não pode fazer isso sob pena de anulação, né, desse documento e daquela parte da Assembleia, mas também pode ser aí impulso num crime, né, que é o do artigo 299 aí do Código Penal. Então, assim, existem várias maneiras da gente preparar uma assembleia de uma maneira segura. O ideal é que a gente esteja amparado por uma administradora de condomínios que é especializada nesse assunto e que pode ajudar o síndico. Não é qualquer também administradora, você tem que pegar referências, um advogado da área para poder ajudar a conduzir essa assembleia, a elaborar os documentos, a redigir a ata, para que possa ser válido, né, para que não tenha nenhum problema, porque ali no futuro, né, um síndico que aplica uma norma que é confrontante com a lei superior aí, ou seja, você decide uma coisa em assembleia que é contrário ao regimento interno, à convenção de condomínio, e começa a aplicá-la, como, por exemplo, eu vejo muitos condomínios aqui em São Luís decidirem em assembleia alguma coisa que é contrário ao regimento interno, mas não fazem a mudança no regimento interno, entendeu? Não fazem a mudança no conteúdo e aí continua confrontando a decisão da Assembleia com o regimento interno. E se o síndico aplica isso, se ele vai aplicar essa norma, como, por exemplo, a aplicação de multa, se o regimento interno determina que você precisa de 3 notificações, e aí o síndico ele quer impor uma multa direta, que eu discordo particularmente, porque você tem que ter direito ao contraditório e ampla defesa. Então, assim, se o síndico aplicar, no meu entendimento, uma multa que o regimento interno determina que seja de uma outra forma, ele pode responder por isso. Não só financeiramente, digamos assim, trazendo prejuízo para o condomínio em si, mas também até em nome próprio, se o condomínio, por exemplo, vier atrás disso. Então, o assunto Assembleia Condominial precisa ser tratado de uma maneira séria, desde o edital de convocação, deve haver uma elaboração de uma maneira segura, observando tudo que a convenção determina de como pode ser a assembleia, desde o prazo de convocação, o horário ali entre uma convocação e outra, para que não haja nenhum tipo de problema. Eu vou aqui agora finalizar a minha fala, né, agradecendo as colegas, e espero que eu possa estar aí à altura dessas beldades condominiais, e agradeço a oportunidade mais uma vez e me coloco à disposição aí para tirar dúvidas aí de alguém que esteja assistindo e que queira conversar sobre a anulação de assembleia condominial. Um beijo grande a todas vocês, fiquem com Deus e até uma próxima. Muito obrigada. É um tema que pouco se fala, mas é um tema extremamente importante. E, ao final, ter só algum comentário, porque
um tema está ligado no outro e, ao final, a doutora Tárcia vai arrematar com o compliance. Então, para dar continuidade, a doutora Tatiana Moraes, que é do DF, advogada condominialista, para falar um pouquinho sobre os motivos para investir na advocacia condominial. E cada uma terminou tecendo um pouco e levando ao tema que a doutora Tatiana vai falar agora. Cada tema demonstrou a importância da contratação de um advogado especialista na área. Então, a palavra é sua, doutora Tatiana, seja muito bem-vinda. Queria, primeiramente, agradecer, né, a OAB do Piauí, a doutora Érica, a doutora Vanessa, Renata, Maiara e Tárcia. Praticamente é a primeira vez que estou falando diretamente com todas, né, e todo mundo que está aqui falando conosco. E qual é a situação hoje em dia que nós vemos na advocacia condominial? É o que nós falamos, são aqueles advogados generalistas. Então, eles veem, de repente, uma possibilidade de ter um valor ali mensal entrando, ele quer entrar nesse universo condominial. Vamos falar, hoje em dia a advocacia é difícil. Você vai pegar um cliente, se for na esfera trabalhista, você vai receber o valor, quando sair uma sentença, chega lá na sentença, você vai executar, não tem dinheiro e, entre aspas, trabalhamos de graça. E na advocacia condominial, pode ser, em algumas situações, um pouco diferente. Você pode ter ali um valor para receber mensal do condomínio e outros valores advindo ali daquele contrato. E isso cresce o olho de muitos advogados que não atuam diretamente com o direito condominial, que eles estão começando ali e podem, querendo ou não, gerar um conflito com o condomínio, um passivo, muitas vezes, para o condomínio. E por que eu incentivo as pessoas a atuarem no mercado condominial? O Brasil é imenso. O Brasil tem muito condomínio. É o que eu falo assim, aqui ninguém é concorrente, ninguém é. E por mais que fosse, com certeza não iríamos conseguir administrar, vamos supor, 1 milhão de condomínios. Né? Seria algo intangível, né? Mas por que, hoje em dia, atuarmos no mercado condominial? Por causa da diversidade, né, de atuação que nós podemos oferecer, dos serviços que nós podemos oferecer. Quais são esses? Nós podemos atuar, de repente, ali, numa consultoria, um serviço esporádico, algum síndico, e algumas possibilidades de condomínios pequenos não terem a necessidade de um advogado, mas às vezes tem uma situação ou outra que vai demandar um serviço de um advogado. Eu fui síndica de um condomínio de 8 apartamentos, ninguém devia, então não tinha ali realmente a necessidade. Então, há essas situações. Então, consultorias, né, algumas situações ali pontuais. Assessoria jurídica, não, ela já amplia mais ali o serviço do advogado que vai atuar no direito condominial, ali daquele cliente específico. Ele vai estar diretamente inserido ali naquela comunidade condominial. Nós podemos também, com o nosso conhecimento, treinar os moradores do condomínio, os prestadores de serviço do condomínio, o corpo diretivo, o síndico, algumas pessoas ali que estão envolvidas dentro do condomínio. E por que isso? Hoje no Brasil, há mais de 68 milhões de pessoas que moram em condomínios. Antigamente, nós víamos aquele êxodo rural, né? As pessoas saíam ali da lavoura e iam para as cidades. Hoje nós vemos um outro êxodo dentro da cidade. A pessoa mora na cidade, só que ela está procurando um pouco mais de segurança. E isso os condomínios vêm oferecendo, né? Até mesmo qualidade de vida, tá? Tem condomínio para todo lado do Brasil. E eles movimentam hoje mais de 165 bilhões de reais. Então, assim, esse é o valor que está na mão, direta e indiretamente, de um advogado, quando ele faz ali uma assessoria, uma consultoria certa para um síndico. Olha o volume de dinheiro que passa na mão desses condomínios. Talvez a economia de muitos países não chega perto da economia que somente em condomínios movimenta, né? E outra situação também é que o mercado condominial cresceu tanto, nós temos esses condomínios clubes, e aí veio o lado das construtoras de quê? De querer fornecer o melhor produto, o melhor serviço ali para quem? Para nós consumidores.
E aí veio ali a possibilidade de criação de várias áreas dentro do condomínio. Hoje nós temos condomínio com sauna, com piscina, playground, salão gourmet, churrasqueira e tudo mais. E o quê? Como cresceu também esses números de áreas comuns, cresceu também a demanda do advogado, porque cada área dessa vai constar ali no regimento interno um certo tipo de procedimento para utilizar aquela área. E, querendo ou não, que eu falo, final de semana, o condômino descansa, o advogado descansa, mas na segunda-feira nós trabalhamos dobrados, porque essas demandas chegam para nós na segunda-feira, uma advertência, um comunicado, alguma coisa nesse sentido, né? E com esse crescimento, muitos advogados que atuam no direito condominial, que acham que o direito condominial é aquele antigo, é só fazer a cobrança, esse colega, ele está ali seriamente enganado do que realmente é o direito condominial. Hoje nós, advogadas, nós temos que atuar no direito condominial sabendo do quê? De direito civil, processo civil, direito de vizinhança, jurisprudência trabalhista, todo condomínio tem funcionário, seja ele de contratação direta, indireta, rotinas internas dentro do condomínio. Praticamente esse é um dos nossos maiores serviços, é entender da rotina interna do condomínio para ali atuarmos de uma forma mais eficaz dentro do condomínio. E quais são as principais áreas de atuação, né, hoje em dia, de um advogado que atua especificamente, atua ali profissionalmente dentro do direito condominial? Nós prestamos ali para o nosso cliente final, né, o condomínio, orientações preventivas, ou seja, a nossa atividade civil, né, ou nós orientamos ele no direito civil, no direito trabalhista, previdenciário, penal, tributário. Quantas vezes você não começa uma assembleia, né, conforme a doutora Renata falou, você começa a assembleia lá no condomínio, tal, você vai terminar ela lá na delegacia, né? Em alguns procedimentos, você vai ter que saber ali conduzir dentro da delegacia. Análise de contratos, né? Isso é um grande problema dentro do condomínios, né? Seja esse contrato ali com empresas terceirizadas, o contrato com os próprios funcionários do condomínio, com empresas que prestam serviço para o condomínio, até o serviço jurídico nosso também, ele deve ser ter um contrato que deve ter ali as cláusulas certas para não penalizarmos o nosso cliente. Então, a análise desses contratos cabe a nós também verificarmos. Acompanhamentos também a reuniões administrativas, tem muito síndico que vai reunir, às vezes, com o conselho consultivo, conselho diretivo, e requer ali a nossa presença. Mas isso também é importante, deixarmos claro e explícito no nosso contrato. Se esse serviço nós vamos prestar, se vai ser no nosso escritório, se você vai precisar deslocar, se é durante o dia, se é à noite, se é no final de semana, e se você vai cobrar realmente por esse serviço, né? Porque muitas vezes você trabalhou o dia inteiro e ainda vai fazer um serviço fora no condomínio, e tem muito cliente que acha que talvez aquele serviço está incluso no seu pacote de serviço. Ou você já cobra ele, ou não, você faz um contrato à parte também, até mesmo para fazer a consultoria, de repente um possível cliente, você cobra ali uma consultoria, participar em assembleia, esse valor está previsto, né? Quantas assembleias você vai participar, tá? O contencioso também trabalhista, prever, de repente, ou não ali no seu contrato, se você vai defender o condomínio em uma possível demanda, tá? Elaboração dos nossos documentos do dia a dia, né? Uma ata para fazer, um edital, uma notificação. Fazemos também até a atualização da convenção desses condomínios, demanda o nosso serviço jurídico, tá? A mediação de conflitos. Quantos condomínios, né, não tem problema ali entre o síndico e um morador, entre o síndico e até mesmo outro membro do conselho, síndico e funcionário, entre moradores e tudo. Então, assim, nós, às vezes, somos psicólogos, né, desses nossos clientes, tá? Precisamos também fazer notificações, né? Praticamente, o grande problema nosso aí são as notificações. E por que ela precisa ali do advogado? Porque o advogado, ele tem que ter o pleno conhecimento da convenção do condomínio, do regimento do condomínio, das atas do condomínio, que
e trataram, de repente, ali daquele assunto, daquela situação em que um morador fez algo errado. Tá? Então, nós temos que ter esse traquejo. A aplicação também de acionamento, né, das construtoras. As construtoras muitas vezes entregam o empreendimento, tem alguma falha, algum vício, e nós estamos ali aptos para poder atuar nessa situação. Atualização agora, querendo ou não, do regimento interno do condomínio, para prever aí as assembleias, né, virtuais, como é que elas vão proceder ou não, e até mesmo ligado também dentro de algumas questões que estão surgindo, estão vindo à voga cada vez mais. A doutora Maiara Prado veio falando aí dentro do Covid, dentro do condomínio. Temos também, eu acho que a doutora Tássia ela vai falar sobre a LGPD, então algumas situações assim, o compliance também dentro do condomínio, então são alguns serviços que somente o advogado especialista naquela situação, e não aquele colega aventureiro ali, que ele vai ter o traquejo dentro do direito condominial. Então, é justamente isso, levando, né, a nossa advocacia condominial a um novo patamar, e por isso, cada vez mais, estamos nos qualificando para quê? Para oferecermos um melhor serviço, uma melhor assessoria para os nossos clientes, não só os síndicos, como também os condôminos, os funcionários, toda a comunidade ali condominial, ok? Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, doutora Tatiana. Fantástica a sua explanação. E agora, para concluir, a doutora Tássia Quilião. A doutora Tássia é advogada, atua na área condominial e também tem um e-book de compliance condominial, já direcionado realmente para condomínio. E depois eu vou falar um pouquinho mais desse e-book que eu tive o prazer de adquirir, é muito bom e eu indico para todos. Então, a palavra é sua, doutora Tássia, nos fale um pouquinho sobre o compliance condominial. Obrigada, doutora Érica, pelo convite. Sintam-se abraçadas minhas colegas advogadas aqui, debatedoras desse painel. Eu gosto muito de chamar de painel, né? Porque é a nossa nova formatação agora dos nossos encontros. E é muito positivo, né? Porque a gente consegue reunir aí advogados de Brasília, do Piauí, de Curitiba, do Paraná, de São Paulo. Então, a gente consegue agregar muito conhecimento quando antes era muito difícil, né? Então, a gente está tirando aí desse limão uma bela de uma caipirinha, não é nem uma limonada, mas uma bela de uma caipirinha. E eu gostaria de destacar aqui, pela fala de todas, né, que é sempre impecável. Eu já tinha ouvido a doutora Vanessa, fiz uma live com ela, a Maiara também, quando ela fez aquela maratona de lives com as mulheres, onde ela prestigiou as mulheres que atuam nesse segmento, né? Nós temos um grupo, inclusive, de advogadas condominialistas, e que eu acho muito positivo, porque aí a gente consegue casar quem realmente está junto nesse mercado, né? Eu sempre digo que a gente não cresce sozinho, a gente cresce junto, né? Existem determinadas atividades que a gente não consegue dar conta sozinho. Antigamente, quando eu era mais nova, eu até achava que poderia, né, ser a Mulher Maravilha e tocar tudo. Hoje eu percebo que muita coisa eu preciso firmar parcerias, né? Como bem disse a doutora Tatiana ali, não tem como ser clínico geral, né? Que é a palavra que a gente usa no meio condominial aí. Não tem como ser clínico geral. Você precisa se especializar em determinado assunto e ainda assim, né, se especializando nesse assunto, você por vezes não consegue se dar conta do tamanho de informação. Hoje nós vivemos num mundo com muitas informações, essa pandemia acelerou mais ainda. A gente estava numa vibe muito louca de dia a dia, estamos voltando a ter isso, e agora virtual. Eu não sei como é que isso vai acabar, porque a gente está com mais atribuições ainda. Eu percebo hoje, por exemplo, eu tive 3 reuniões com escritórios do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Brasília. Quando eu percebi, eu disse assim, meu Deus, tá mais louco do que antes, né? Mas, enfim, do pouquinho que cada uma falou, né? E reforço de forma impecável o discurso de todas, cada uma defendendo a sua posição com relação ao tema que foram abordados. A palavra que se resume nessa live, a palavra que se resume neste ambiente condominial, que eu posso dizer que trago pelo compliance, é ética.
Eu acho que a nossa sociedade, ela está muito carente de ética, né? Nunca se teve tão à prova, né, que precisamos ter cada vez mais, não só no ambiente político, no nosso ambiente social, a questão da ética, mas principalmente dentro dos nossos condomínios, né? Então, a gente percebe aí que alguns síndicos acabam querendo descontos em prestações de serviço, querendo atendimentos gratuitos e coisa, e acaba desvalorizando. Isso é uma quebra de uma ética, desvalorizando aquele profissional, né? E acaba dando entrada para profissionais oportunistas, né? E aí, quando a gente diz assim, quando nós estávamos falando aqui, as doutoras falando sobre os temas que lhe competiam, onde elas diziam que a gente tem que ter uma noção de legislação trabalhista, um pouco de legislação, é óbvio que nós temos que ter, né? E o compliance, por isso que eu gosto muito do compliance, porque eu sempre trabalhei durante mais desses 12 anos aí na área condominial, eu sempre trabalhei no preventivo, eu sempre entendi que o condomínio, por não ser uma empresa com fins lucrativos, mas embora eu defenda que a gerência dele deve se dar, a administração dele deve se dar com uma visão empresarial, porque nós temos uma série de obrigações no condomínio, recolher impostos, por vezes contratar, por vezes demitir, enfim, contratar empresas, contratar funcionários, demitir funcionários. Nós temos, sim, obrigações como se uma empresa fosse. A única diferença é que nós não temos lucro, nós vivemos do fruto daquela arrecadação. Então, as nossas previsões orçamentárias, pelos condomínios que eu atuei, nesse transcorrer desses anos, eu sempre percebi que foi muito enxuta. E não existe gordurinha para fazer ação. Não existe gordurinha para responder processo, não existe gordurinha para responder uma demanda trabalhista de um zelador que, por vezes, a atividade dele não era aquela, houve um desvio de função e acabou tendo um acidente, e daqui a pouco tem uma condenação de, por exemplo, no caso bem concreto, faço um parênteses aqui, nós tivemos aqui em Florianópolis, no condomínio da Beira-Mar, que o zelador era uma pessoa extremamente solícita, como a gente percebe aí que tem muitos condomínios que têm zeladores que são sensacionais, né? Que, olha, dão um show de bola, valem por 10 funcionários. Muito solícito, o síndico solicitou que ele fosse mexer na fiação da piscina que estava dando problema, ele foi mexer, tomou um curto-circuito, morreu, caiu duro, meio-dia, no jardim do condomínio. Então, assim, o que aconteceu? Obviamente, a viúva, os filhos entraram com uma ação, houve sim uma condenação de dano moral de mais de R$1 milhão e de pensão para a viúva até quando ele fizesse 70 e poucos anos. Então, assim, quebrou as pernas do condomínio. Né? Por quê? Porque se teve um desvio de uma função. E isso pode ser evitado? Evidente que pode ser evitado. Consigo mitigar a zero os riscos do condomínio? Não, não consigo, mas eu consigo reduzir expressamente esses riscos. De que forma? Aplicando as normas de compliance. E o que é o compliance? O compliance ele tem uma visão extremamente preventiva. E é aí que ele difere da auditoria, porque a auditoria ela já entra para detectar e remediar. Então, detectou alguma coisa errada, recolhimento errado de imposto, ela vai lá e remedia. O compliance não, ele faz antes, ele tem um passo anterior. Uma das bases dele é a prevenção, a detecção e a remediação. Então, você percebeu que a coisa está fora do curso, você para tudo e resolve o curso natural das coisas como tem que ser. Por isso que eu sempre digo que não é caça às bruxas. Quando você entra com um compliance, não é para dizer que a Vanessa era uma boa síndica e a Renata não foi, ou que a Maiara foi uma péssima conselheira, mas a Tatiana foi uma ótima conselheira, ou que fulana fez... Não, não é. Não é para isso. É muito mais além disso. É a gente perceber aonde nós estamos errando, porque por mais que nós tenhamos um esforço em acertar, nós somos humanos. E por vezes erramos, por vezes até a forma como você até entregou o EPI para o teu funcionário, né? O equipamento de proteção individual, mas você não o treinou para utilizar. Então aí você já caiu por terra porque você já está com uma situação irregular. Então o que o compliance faz? Não é para dizer, olha, Tárcia, eu estou puxando a tua orelha, você só forneceu o EPI, mas não ensinou. Não, ok, forneceu o EPI, beleza. O que precisamos fazer? Fazer um treinamento. Então, vamos corrigir a rota, fazer um treinamento, dar um cursinho, que eu digo assim, um encontro. Eu sempre gosto de falar encontro, né? O curso parece uma coisa que é o dia inteiro. Mas um encontro ali para dizer, olha, seu Joãozinho, senhor zelador aqui do condomínio,
aqui estão os seus equipamentos. Esses equipamentos servem para a gente resguardar a sua saúde, né, dos seus familiares, que nem a questão da máscara que veio muito agora na pandemia. Simplesmente os elevadores tinham use máscara, e ninguém estava usando máscara. As máscaras começaram a ser usadas bem depois. Eu me lembro que até na época eu comprei máscara em janeiro, olha, para vocês verem que eu estava bem atenta com relação a essa pandemia. Eu disse assim, esse troço vai vir, vamos ter que começar a usar máscara. E as máscaras inflacionaram, né? Uma máscara que tu comprava por R$1, tu compra por 10. Mas enfim, tava só aviso de use máscara, e ninguém usava máscara. Eu disse, cara, isso está errado, não pode ser assim. O que tu tens que fazer numa visão de compliance, que é aqui que me cabe, né? É você destacar a importância de tu utilizares aquela máscara para a tua saúde, para a saúde das pessoas que você ama, e não simplesmente, Maiara usa máscara, se tu não usar máscara, tu vai ser multada, Vanessa, se tu não usar máscara, tu vai receber uma advertência. Gente, tem gente que vai dizer assim, ó, tô nem aí para advertência, sabe, vocês trabalham com isso, vocês trabalham com condomínio, você sabe que tem gente que não tá nem aí. Então, assim, mas quando você tem uma visão diferente, não tão punitiva, não tão imposta, né? É que nem educar filho. Eu não tenho filho, mas eu acredito que deva ser assim. Quando você impõe uma coisa, é complicado. Mas quando você dá o exemplo arrasta. Então, assim, é um dos pilares também do compliance, além da ética, né? Quando a gente fala do código de ética e tudo, o suporte da alta administração, quando eu sempre falo tone from the top, o exemplo vem de cima. Você precisa ter um bom exemplo. Então, daqui a pouco, é que nem um filho, por exemplo, a mãe fuma, aí o filho começa a fumar, né? Todo mundo pode fumar, mas tu fuma. Então, o síndico, o que pode ser feito? Então, o síndico precisa mostrar boas práticas, entende? Ele precisa fazer essa consciência do coletivo, ele precisa respeitar os teus colaboradores. Nossa, nós aqui ficamos no nosso conforto das nossas casas, mas o zelador lá estava recolhendo lixo, o teu serviços gerais estava limpando, se expondo diariamente a essa pandemia, se expondo a diversos riscos, manipulando resíduos desse condomínio. Você precisa, sim, ter respeito com esse colaborador. E de que forma? Dando um bom exemplo, auxiliando essa pessoa, dando os suprimentos necessários para que essa pessoa possa fazer a atividade dela. Isso é compliance, isso é ética, isso é suporte da alta administração, isso é ética e conduta, que é o que tanto estamos pecando na nossa vida, não só de condomínios, mas na nossa vida no dia a dia. E aí as pessoas têm aquela coisa de não querer tratar sobre esse assunto quando a gente fala da questão tanto da ética. Eu ainda faço uma pincelada, eu adoro provocar, com relação à corrupção. Todo mundo acha que a corrupção só existe no ambiente político. Só existe no ambiente político porque a nossa população é corrupta. Porque se nós não fôssemos corruptos em diversas atitudes, das quais até vou citar que por vezes a gente peca, e a corrupção na política não ia acontecer da forma como acontece. Porque nós somos coniventes com o que acontece, porque nós não nos manifestamos, porque somos, por vezes, vendemos o nosso voto. Entende? Então, aqui eu não gosto de fazer discurso muito político, porque não tenho bandeira de partido nenhum, mas isso é uma verdade. E aí, como que eu falo da questão da corrupção? Quando o síndico contrata uma empresa que, em vez de dar nota fiscal, dar recibo, ele incide sim em corrupção, porque ele está deixando de contratar uma empresa que recolhe os impostos corretamente. Quando ele vem com um orçamento de empresa que não tem procedência daquelas câmeras de vigilância que podem ser frutos de receptação, sim, aí ele não quer comprar da outra, porque a outra tem a nota, de onde comprou e coisa, ele age sim em corrupção. Quando ele pega uma administradora de condomínio e vai lá dizer, olha, eu vou tirar da tua administradora se tu não me der o jurídico de graça, ele age sim em corrupção. Age em corrupção. E pode ser que muita gente não goste desse discurso, mas como eu disse, eu nunca fui candidata a Miss Simpatia. Eu sempre fui, defendo a minha visão, a minha ética. Eu durmo com a minha cabeça no travesseiro, a minha posição eu sempre vou defender porque eu acredito nela. E ela não está em negociação. Então, assim, quando eu falo... eu já vi, gente, porque eu tenho algumas administradoras das quais eu presto assessoria para aquelas administradoras.
a elaboração de contrato social, elaboração de expansão do negócio, enfim, a implantação da LGPD, que eu tenho feito bastante, mas o que acontece por vezes? Por vezes vem o síndico, a senhora é advogada da empresa tal? Sou. Então, eu sou o síndico do condomínio tal. De que condomínio, meu senhor? Ah, não, que eles administram. Não, aí é outra história. Mas tem advogado que não faz isso. E isso é agir em corrupção. Porque aí você está tirando o trabalho de alguém que está lá, que desenvolveu a sua atividade, que se especializou na sua atividade, você está jogando contra o seu próprio time. Quando o advogado vem dizer, ela cobrou um salário mínimo, te faço por R$100. Você, advogado, está incidindo em corrupção e você está desmerecendo a sua classe. E isso, meu querido, não é ética, nem aqui no Brasil e nem em outro lugar. E aí, assim, do compliance que eu posso falar, né? Porque a gente acaba falando tanta coisa e quando vê já se perdeu de tanto assunto, que é um debate de uma noite inteira. O compliance é isso, é você trazer bons exemplos, é você fazer um trabalho preventivo, é você respeitar a tua comunidade condominial. E o síndico, hoje, que, como a Mayara falou ali, que tiveram muitos problemas na pandemia, realmente todo mundo entrou para dentro dos condomínios, aí teve problema de barulho. Eu tive 4 destituições de síndico e 2 que pediram para sair de renúncia, tá? Então, por quê? Porque teve síndico aumentando o prolabore, porque aumentou o trabalho, no meio da pandemia, sem fazer assembleia. E aí nós tivemos, sim, uma anulação, doutora Renata, como a doutora falou, com relação à assembleia. Ele fez uma assembleia, simplesmente não podia fazer assembleia presencial, ele fez uma assembleia presencial, lançou aquele edital lá no grupo de moradores e fez aumento do prolabore. Então, assim, é de uma falta de postura total. Então, teve muita gente destituída e teve, sim, muita gente que renunciou. Por quê? Porque não teve... E eu dou palmas para os que renunciaram. Muito embora é uma pena que tenham renunciado, porque não estavam preparados, e aí a gente vê que o mercado ainda está muito carente de síndicos preparados, mas eu dou as minhas palmas para aquele que viu que não tem condições de tocar aquilo ali e renunciou do que ficar fazendo porcaria no condomínio dos outros, sabe? Então isso aí até todo mundo diz assim, mas ele renunciou. Gente, que bom que ele renunciou. Ou a Tárcia não tinha condições de atender aquele cliente. Poxa, eu vou renunciar do que eu fazer porcaria no condomínio dos outros, entende? Então, é praticamente assim, eles negaram o trabalho, né, que eles estavam, e era uma boa remuneração, mas, enfim, foram pessoas muito sérias e têm meu respeito, porque verificaram que não tinham competência, não tinham condições de administrar aquela situação que se fez no ano passado com essa pandemia, porque estava todo mundo louco, né? Teve a primeira semana de final de março, início de abril, estava todo mundo doido, era uma loucura, ninguém sabia o que ia fazer. Tinha gente me perguntando se podia deixar a isenção da taxa na pandemia, porque estava todo mundo perdendo os empregos. Eu disse, então tu vai viver do quê, meu filho? O condomínio vai viver do que vai pagar como o zelador? Então aí você percebe realmente que as pessoas não estavam preparadas, né? Não tinham capacidade técnica para exercer os seus cargos e as suas atividades. E o compliance, gente, ele é uma ferramenta que vai diferenciar esses síndicos no mercado, sim. Por quê? Porque a gente está vendo que o condomínio, né, tá tendo muita demanda de síndicos se candidatando, né? Até porque muita gente perdeu o emprego, então elas estão aqui paradas na sacada e estão olhando os prédios e estão dizendo, nossa, vou virar síndico. Cara, se eu pegar 2 ou 3 mil, 1.500, 2.000, sei lá quanto que cobra, cara, eu tô feito, perdi meu emprego, tá show de bola, vou virar síndico. E aí teve muita gente, aumentou muito assim o número de candidatos a síndico nos condomínios. E um diferencial que eu destaco agora para você, numa eleição, se diferenciar dos demais, é você ter noções e domínio de uma ferramenta moderna que é o compliance condominial, que foi quando a doutora Érica falou que adquiriu o e-book. Eu tinha trazido os princípios da governança corporativa no ambiente das empresas para uma leitura, fiz uma leitura para o meio dos condomínios, né, dando exemplos práticos, enfim, inclusive agora também com relação à LGPD, eu tenho um pack dos documentos básicos que os condomínios têm que ter da LGPD, enfim, é bastante coisa, é bastante trabalho, mas é uma coisa que me orgulha muito de fazer, porque eu percebo que muitas pessoas procuram, muitas pessoas estão interessadas sobre o tema, e isso me deixa muito tranquila, porque realmente a gente está no caminho certo, realmente as pessoas querem melhorar, realmente eu quero prestar um serviço de excelência, e os próprios advogados me procurando com relação a como implantar
compliance nos condomínios das quais eles assessoram. E isso é muito positivo. E eu tenho os meus cursos, esse ano está saindo um curso que vai ser totalmente online. Aquele anterior do ano passado, que eu tive 2 turmas, eu fiz ele ao vivo, dessa vez eu estou fazendo ele gravado, na parte teórica, porque na parte prática eu não tenho como fazer gravado, eu não vou fazer gravado, porque eu quero dar os exercícios e fazer com os meus alunos esses exercícios. Então, o que eu digo assim, que bom que essas pessoas estão se interessando pelo tema, né? Sinal que esses advogados, esses síndicos, esses condôminos, eles querem realmente ter conhecimento de ferramentas novas, e isso eu vejo como muito positivo no mercado, né? Mas dessa live, assim, que eu até não quero estender muito o meu tema, eu queria destacar essa questão da ética, né? Então, assim, que a gente pudesse cada vez mais ter um olhar atento, e nós, advogados, nós aqui como pessoas que temos o nosso segmento ali de clientes, a gente também deu o nosso exemplo de ética, né? Respeitando a concorrência, respeitando os teus pares, respeitando os teus opositores, né? Porque eu sempre digo assim que você apoiar a concorrência não faz você menos ou mais, é o contrário, né? Eu acho que te valoriza cada vez mais, você acaba se valorizando mais ainda, porque você realmente reconhece que também tem outros profissionais do mesmo meio. E aí eu te dou os parabéns, Érica, por ter chamado todas nós aqui para fazer esse debate, porque nós aqui já nos conhecíamos antecipadamente de algumas lives do Instagram, enfim, mas aqui a gente mostra que a gente quer crescer junto, né? A Maiara ali também naquela sequência de lives que fez, a Vanessa, que também integra um Instagram muito legal, que é o condomínio das sete mulheres, né? Eu acho sensacional, porque se uniram, né? No sentido de cada uma agregar no pouco que trabalha, na área que trabalha, né? No seu conhecimento. E isso é isso aí, gente. A gente só cresce se unindo, né? Eu acho que sozinho você até vai longe, mas você não cresce, não tem como crescer, né? E quanto à LGPD também, é uma coisa que nós temos que estar atentos, tá? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela obriga que as empresas, leia-se, condomínios e empresas no geral, devam ter programas de integridade. Programas de integridade nada mais é que programas de compliance, tá? Mas não é compliance fake, tá, minha gente? Porque eu também estou vendo muito compliance fake por aí, de gente se achando, se intitulando especialista em compliance e sequer sabe até o significado da palavra. Mas, enfim, isso é o que eu digo, que a gente deve sim separar o joio do trigo, né? Deve priorizar esses advogados dos quais dedicam o seu dia, a sua jornada a esse ambiente condominial, porque tenha certeza que esses advogados, sim, eles sabem o que está acontecendo, eles vão te prestar uma assessoria correta, uma orientação, né, para isso. Mas muito obrigada pela oportunidade, pela fala, e boa noite a todas. Eu que agradeço a cada um de vocês. A doutora Vanessa, quando ela falou nos pilares de sustentação da gestão de sindicatura, um ponto que ela abordou em relação a pessoas esclarecidas e ter interesse em participar, eu vejo como um dos pontos mais importantes, porque não temos esclarecimento nem da parte dos condôminos e nem da parte de síndicos. Ainda hoje temos muito amadorismo, então termina se levando para uma assembleia, por exemplo, de aprovação das contas, leva a documentação e diz que se prestou contas, começa a ler números. E essa falta de esclarecimento, essa falta de conhecimento, termina levando os condôminos a aprovarem umas contas que muitas vezes estão da forma que a doutora Tássia falou, só de recibo, com sonegação, às vezes com problemas, inclusive, trabalhista e de previdenciário, né? Então, essa falta de conhecimento, ela é a base, o conhecimento é a base de tudo, né? E aí, numa outra fala que a doutora Maiara puxou, ela também pontuou essa questão do conhecimento e de, inclusive, conhecer o condomínio que se vai fazer a gestão e colocar nessa questão da pandemia. A gente tinha antes, o que a doutora Vanessa falou, é a base de tudo, independente do antes ou depois da pandemia, mas quando a doutora Maiara falou em relação à pandemia, nesse momento a gente se viu num laboratório, ninguém sabia de nada. Na primeira live que nós fizemos da OAB, o doutor César Nantes, de Alagoas, comentou que no início ele deu parecer de uma forma,
depois ele deu um outro parecer, naquele dia ele já daria um outro parecer. Então, da mesma forma, o síndico ele foi se adaptando à situação, ninguém estava esperando essa turbulência. E sem o conhecimento fica mais difícil ainda, levando também a situações de anulação de assembleia. E aí a gente entra na parte da doutora Renata, que ela pontuou inúmeros fatores que levam a essas anulações de assembleia, mas tudo está em conjunto com a falta de conhecimento, com um dos pilares dessa sindicatura. E demonstra a necessidade de uma assessoria jurídica eficiente, de uma contratação ou pontual ou de uma assessoria permanente, porque se evita problemas futuros. Então, seria uma questão de uma prevenção que a doutora Tássia tanto fala, em se prevenir, porque o advogado, se costuma dizer que o advogado é caro. Se é caro, se acha caro no preventivo, para remediar sai mais caro. E é importante, lógico, que a gente vai ter várias situações, um condomínio menor, às vezes a demanda também vai ser menor, mas o síndico teria um suporte jurídico para evitar problemas, porque o síndico responde civil e criminalmente. Então, todas as falas das colegas jogam para a situação do que a doutora Tatiana falou, da importância, inclusive ela colocou também, ela pontuou essa questão da orientação preventiva, e seria justamente o ideal para essa sindicatura. E levando para o compliance, a doutora Tássia pontuou muita coisa, inclusive um dos pontos que ela falou da missimpatia, realmente quem é honesto recebe o título de misantipatia. Porque quando você quer uma coisa transparente, você exige cada situação, cada ponto que seja correto, você não pode ser visto como simpático, porque aquele que está fazendo, querendo a coisa errada, que ele acha que é mais fácil para ele, ele começa a intitular e rotular aquele profissional como antipático. Mas é melhor ser antipático e dormir tranquilo, como a doutora Tássia falou, do que ser o simpático fazendo irregularidades e de repente acordar com a polícia na porta, né? E para pontuar que eu adquiri o e-book da doutora Tássia, vou falar alguns trechinhos. Logo no início, ela coloca que o compromisso com a transparência é condição para a construção de um país próspero, justo e íntegro. Meu compromisso perante a sociedade é fomentar a cultura da ética e integridade, mitigando riscos e favorecimentos pessoais no ambiente condominial. Isso é importantíssimo. Outro ponto que ela coloca é que nos anos 80 o termo era usado como sinônimo de cumprimento de exigências legais. Aos poucos foi se percebendo que, para cumprir normas e implantar procedimentos de conformidade, era preciso um conhecimento profundo dos processos de trabalho, políticas, estratégias em relação aos objetivos da empresa e à gestão de pessoas, que também puxa para o que as outras colegas já tinham falado, tudo na base do conhecimento. Então, assim, eu indico aqueles que tenham interesse na transparência da gestão, adquirir o e-book da doutora Tássia. Não vou ler mais, porque tem que ficar na curiosidade mesmo, né, doutora Tássia? Gostaria que você colocasse como que cada um poderia... a live hoje terminou ficando para gravação, mas eu vou, inclusive, colocar depois no link a forma de adquirir esse e-book. Fala um pouquinho aí como é que quem tiver interesse pode adquirir seu e-book. Claro, Érica, obrigada pelo prestígio aí do material, realmente foi feito com muito carinho. E quem quiser adquirir, no meu Instagram, na minha link da bio, onde logo depois que vem ali quem é, tá? Se você clica, ali tem adquira o e-book, tá? Inclusive também tem a questão do PEC, que é dos documentos da Lei Geral de Proteção de Dados, e agora, essa semana, que foi publicado o meu primeiro livro, no qual a gente é um compêndio, né, de normas, de orientações para quem é síndico aí, também tem um linkzinho para adquirir o livro, tá? Então, assim, é uma obra que eu escrevi o ano passado, 2019, final de ano de 2019, e finalizei em 2020, né? E agora está publicado aí, alguns exemplares já está indo para o Brasil todo aí, que já estou encomendando, mas quem também tiver interesse, tem um link lá para adquirir, tá bom?
Tá. E eu agradeço a cada uma de vocês, a doutora Vanessa, a doutora Renata, a doutora Maiara, a doutora Tatiana, a doutora Tássia. Foi um prazer tê-las aqui, em vocês aceitarem o convite da OAB, através da nossa Comissão de Direito Condominial, doar um pouquinho do tempo de vocês para engrandecer em termos de conhecimento. Sem dúvida, hoje a nossa bagagem cultural pesou, viu? Se fosse para a gente estar viajando nesse momento, ia pagar excesso de bagagem. Doutora Érica, eu quero agradecer também e deixar mais uma vez a minha satisfação por estar aqui com todas essas lindas colegas, né? E convidá-las a participar, todos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir posteriormente, a convidar a participar de todas as nossas redes sociais, porque, como bem disse a doutora Társia, nós estamos aqui para nos ajudarmos, e, né, cada uma tem o seu local de atuação, dentro do próprio foco condominial, cada uma é especialista em determinada área, né? Então, uma complementa a outra. Então, fica o convite para que as pessoas nos acompanhem nas redes sociais e, inclusive, como bem mencionou a doutora Érica, fazer o convite também para participarem do grupo do Condomínio das 7 Mulheres. Doutora Maiara, quer falar alguma coisa? Quero sim, quero agradecer a participação. A princípio, quando a gente olha o convite e vê, nossa, 5 doutoras vão falar de 5 temas diferentes, dá a impressão que a live ela vai ficar meio perdida. Aí, daqui a pouco, as doutoras começam a falar e os temas vão se encaixando e todos eles, desde o começo até o fim, têm essa sinergia que só condomínio proporciona. E pode parecer estranho, mas sim, somos mulheres que amamos falar de condomínio, amamos, fazemos, e como a doutora Tárcia falou, como a doutora Renata, Tatiana, Vanessa, até a doutora Érica, fazemos porque gostamos e queremos fazer bem feito, né? Então, não vamos ser mais uma no mercado, sim, estamos aqui para mostrar o que a gente sabe fazer. Por muito tempo, eu vim adquirindo esse conhecimento, trabalhando com meus síndicos, e eu pensei, poxa vida, como diz, né? Tem vários profissionais que começaram ontem, não sabem nem o que é condomínio, não falam. E ontem na live até nós tivemos cerca de umas 30 perguntas, e eram perguntas recorrentes que a gente já sabia responder, e responde com prazer, porque a dúvida hoje, que foi um síndico que sanou, é de um síndico novo amanhã. E condomínio é isso, é um ciclo, é uma vida, é um ciclo da nossa vida, né? Então, eu só posso agradecer por essa noite de quinta-feira ter dividido o meu tempo com vocês e ter aprendido tanto com as doutoras também. Muito obrigada. Doutora Renata? Agradecer também, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, aprendi muito essa noite, por mais que a gente já tenha ouvido os temas, né, toda vez que a gente conversa, sempre tem um conhecimento novo, uma forma de enxergar diferente, e, obviamente, né, a gente vai estreitando os laços como mulheres apaixonadas pela nossa profissão e pelo nosso ofício. Eu sou muito apaixonada pela minha área, eu gosto muito, eu tenho, assim, ligações sentimentais com o meu trabalho, com o síndico, com as pessoas com as quais eu trabalho, com os colaboradores do condomínio. Então, eu vejo a importância da gente estar valorizando todos aqueles profissionais que fazem também parte desse nosso quadro, não só a nossa parte específica da advocacia, mas, assim, quando a gente encontra um condomínio bem, em todos os seus cantinhos, né, seja na parte de síndico, do corpo diretivo, dos funcionários, dos colaboradores, trabalhando todo mundo em harmonia, tudo soma para ficar um resultado satisfatório para toda a massa condominial. Agradeço aí a doutora Érica, a todas as outras doutoras que abrilhantaram a noite, muito obrigada, eu espero que tenhamos outras oportunidades de trocarmos essa ideia e esse conhecimento, e levarmos aí aquelas pessoas que nos assistem, que nos buscam, né, eu recebi aqui vários recados, eu não estou conseguindo entrar, então isso me deixa muito feliz, né, porque as pessoas estão buscando também a gente para poder ter o seu conhecimento. Foi um ano muito difícil, o ano passado, como foi dito aqui, foi um ano, assim, eu acho que tornou assim, os síndicos em super síndicos,
públicos, né? Os advogados em superadvogados, as administradoras em superadministradoras, e acaba que a gente vai se aproximando do nosso público nesse meio virtual, expandindo aí a nossa contribuição para o mercado, não só no âmbito da nossa cidade, mas para o Brasil todo, através dessa ponte que a gente cria, através do nosso relacionamento enquanto profissionais, enquanto mulheres, colegas, e atuando aí nessa área para melhorar aí em todo o Brasil nosso mercado condominial. Meninas, um beijo de todo o meu coração para todas vocês. E um beijo para todos os que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois também. Doutora Tatiana. Primeiramente, agradecer a todo mundo, né? Todos vocês estão lá no grupo, é um grupo que eu tive a vontade de um tempo atrás criar, de fortalecer a advocacia, e não só a advocacia condominial, não só a advocacia condominial e feminina, né? Hoje, praticamente, nós somos o maior número na advocacia, superamos os homens, mas é um mercado praticamente dominado pelos homens. Então, hoje, com essa união de força, com a união de conhecimento, nós estamos mostrando para os moradores, para todo mundo, que nós, mulheres, somos, sim, advogadas, atuantes no direito condominial, e somos vistas como autoridade, porque temos conhecimento. É o que eu falo assim, eu tenho 21 anos de direito condominial, e eu acho que eu nunca vi o direito condominial crescer tanto como nos últimos, digamos aí, de 7 anos para cá. E desses 7 anos, desses últimos 1,5, né? Praticamente aí 1 ano e meio aí de um ano de pandemia, né? Então, assim, é uma reviravolta muito grande, é um conhecimento muito grande. A internet proporcionou essa possibilidade de chegar até clientes, até advogados de outras profissões, até colegas, né? Quando eu imaginaria que eu iria conversar com alguém, uma advogada do Piauí, outra de São Paulo, outra do Rio, do Brasil inteiro, né? Então, assim, praticamente, se analisarmos há um tempo atrás, não iria. São Paulo eram os grandes eventos, então você tinha que ir para São Paulo. Hoje não, nós podemos fazer essa união do conforto, né, das nossas casas, e levar conhecimento, levar informação para o nosso cliente final. Isso que é o nosso, eu acho que o maior objetivo, é deixar o nosso cliente ciente se ele está fazendo algo certo, se ele não está fazendo algo certo, se ele fez algo errado. Vamos consertar, como a doutora Társila falou, né? É daqui para frente, o que foi, passou. Mas vamos construir, sim, uma advocacia unida, uma advocacia feminina e com mais força. E, assim, a vontade que eu tenho é conhecer todas vocês, é abraçar vocês, é beijar, é um evento de todas nós, na praia, de preferência. Aqui no né? Piauí. Na praia, né? Então, assim, é uma vontade muito grande que eu tenho de conhecê-las e agradecer a todas vocês, né? E levarmos o melhor conhecimento, o melhor de nós para os nossos clientes. Obrigada mesmo, meninas. Doutora Tássia. Tatiana, se for em Brasília, eu ia amar o evento, porque eu amo a tua cidade, tá? Mas se for praia, eu sugiro Florianópolis ou Maiara, o litoral paulista. O litoral piauiense é pequenininho, 66 quilômetros, mas você conhece de uma ponta a outra, do Maranhão ao Ceará, do Delta do Parnaíba ao Cajueiro da Praia. Temos o maior cajueiro do mundo, do Rio Grande do Norte já ficou atrás, então tem muita coisa para conhecer no Piauí. Então, a gente vai ter que fazer um evento em cada estado. Mas eu gostaria de falar que eu penso disso tudo, né? Primeiro, assim, me orgulha demais, né, estar entre vocês nesse painel. Me orgulha demais perceber que as mulheres estão se posicionando, estão saindo das sombras, né? E estão, sim, colocando as suas caras a tapa. Eu adoro dizer isso, por quê? Porque, às vezes, a gente tem aquela coisa, a gente tem uma síndrome chamada síndrome da impostora, né? Ai, mas eu não estou preparada, mas eu não sei, mas vão falar de mim. Minha querida, vão falar de ti sempre. Se tu tá arrumada, vão falar que tu tá arrumada. Se tu tá esculachada, vão falar que tu tá esculachada. Se tu emagreceu, vão falar que tu emagreceu. Se tu engordou, vão dizer que tu engordou. Se tu pintou o cabelo,
vão dizer que tu pintou o cabelo, sempre vão falar. Então, assim, ó, um beijo para esses que estão sempre criticando, e eu sigo o baile linda e bela, né? Sempre gosto de falar assim, e estou por aí, não estou aqui para agradar todo mundo, já disse que não sou Miss Simpatia, nunca tive essa pretensão, e nem que tivesse, ia ser muito mal sucedida nesse campo. Mas o que me orgulha é que nós estamos aqui reunidas nessa noite e que nós somos pessoas que temos uma força enorme quando a gente fala, quando a gente abre a nossa boca, tem um monte de gente que ouve, tem gente que leva a sério o que a gente fala, mas isso não foi do dia para a noite. Isso foi fruto de muitos anos de dedicação, algumas aí abrindo mão dos seus casamentos, outras deixando de se casar, que foi meu caso, né? Porque eu nessa vida não me caso mais. Mas o que eu digo Vanessa, tu também, então, eu não me caso, não adianta, eu não vou me casar mais. Tô com 43, não caso, esquece, não vou ter filho também. É uma escolha minha, paciência. Eu vim aí para Tati também. Então, assim, a gente sabe que isso tudo foi fruto de muito sacrifício, né? Por vezes, inclusive, deixando de estarem com seus filhos, né? Que não é a minha realidade, mas tem muita gente, muita mulher aí que levanta às 6 horas da manhã, trabalha o dia inteiro, volta, arruma a casa. E aí, quando eu tenho um vídeo que eu gravei do Dia da Mulher, que eu acho sensacional, que foi um texto da Marta Medeiros, que é uma escritora gaúcha, onde ela fala do verdadeiro mulherão, né? Onde ela diz que o mulherão não é aquele 1,80 m, loura, peituda, bonitona, coisa e tal, salto alto, batom vermelho. Não, o mulherão é aquele que rala pra cacete, que tá todos os dias, faça chuva, faça sol, correndo atrás da máquina, e aí se descabela, chega em casa, tem que fazer supermercado com orçamento justo, tem que chegar em casa, aguentar choro de marido, de filho, de todo mundo, enfim, é uma loucura. Esse é o verdadeiro mulherão. E eu digo que nós aqui somos mulherões, né? Porque estamos aqui desempenhando o nosso papel, estamos nos dedicando e merecemos o respeito, e que a gente sirva de exemplo para essas outras mulheres, né? No sentido de encorajá-las a traçarem os seus destinos, a tomarem as rédeas da sua vida e também de praticarmos mais a nossa sororidade, estarmos aqui nos apoiando, nós 6 aqui estamos nos apoiando, que sejamos daqui a pouco 36 numa tela, 100 numa tela, todas verdadeiramente se apoiando. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para todos. Sigam lá nossas redes sociais, né? O meu é o Infosíndico BR, estão sempre divulgando trabalho legal ali, qualquer dúvida, manda direct, enfim. Um grande abraço, muito obrigada, Érica, de coração, por esse presente. Obrigada às minhas demais colegas aí, Vanessa, Maiara, Renata, Tati, muito obrigada. Um beijo no coração e eu só posso desejar a todas nós muita saúde para que a gente tenha muitos anos de muita vida, de muito trabalho e fazendo diferencial na vida do povo aí. Muito obrigada a todas vocês. E a todos que vão nos assistir posteriormente. Muito obrigada mesmo. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.